Fala, gente, tudo bem? Então nessa segunda parte nós vamos continuar falando um pouco mais sobre soma vetorial, tá bom? Só que nós vamos falar agora sobre a regra do paralelogramo, tá? É uma regrinha um pouquinho diferente. Na regra anterior, que era a regra do polígono, nós juntávamos a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro, tá bom? Dessa vez nós vamos juntar as duas origens. Essa é a grande sacada, é a grande diferença entre a segunda regra e a regra anterior, tá bom? Então olha só, vamos considerar aqui esse conjunto de vetores A e B aqui. O A tem módulo 2, vertical para cima, o B tem módulo 3, horizontal para a direita, tá certo? O que é que diz a regra? A regra diz que a gente junta as duas origens e são traçadas retas paralelas a cada vetor. Como é que é isso, Anderson? Bom, vamos ver. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esses dois vetores A mais B e vamos fazer um teste. A regra diz que a gente tem que juntar as duas origens, não é? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui o vetor A, ó, vou fazer aqui o vetor A, bem aqui. Esse é o vetor A, duas unidades, vertical para cima, e agora eu vou juntar com o vetor B. Só que a regra diz que eu tenho que juntar as duas origens, então eu tenho que trazer a origem do vetor B, que está bem aqui, para cá, juntando as origens, ó, e o vetor B tem 3 unidades horizontal, então está aqui. Esse é o vetor B. Pronto, juntei as duas origens. O que é que eu tenho que fazer? Ele diz que eu tenho que traçar retas paralelas a cada vetor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma reta paralela ao vetor A que passa na extremidade do B. Olha só o que eu estou fazendo. Ó. Eu vou traçar uma reta bem aqui. Ó. Tá vendo? Ela está passando pela extremidade do B e ela é paralela ao A. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Uma reta paralela ao B que passa na extremidade do A. Percebeu que essas retas se tocaram bem aqui, ó. Nesse ponto aqui, olha, se cruzaram? Pois bem, o vetor resultante da soma A mais B é um vetor que sai daqui, dessa origem, e vem até aqui, esse encontro aqui, ó. Então ele seria um vetor que sairia daqui e viria para cá. Pronto. Esse vetor S aqui, ó, ele é o vetor soma, tá certo? Então, essa aqui, gente, é a regra do paralelogramo. É você traçar essas retas paralelas, que passam na extremidade do outro vetor. Tá bom? Vamos aprender isso na forma de exercício. Vamos exercitar um pouquinho mais. Vamos fazer essas três somas que tem aqui, ó. C mais D, D mais E e C mais E, tá bom? Então, olha só, como é que vai ser? A regra diz que eu tenho que juntar as origens, né? Então, quando eu fizer C mais D, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar a origem C mais a origem do vetor D. Então vamos lá, tá aqui o vetor C, eu tenho que usar ele do mesmo jeito que ele está aí. Então vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, tá bom? Ele tem 1, 2, 3 unidades horizontal para a esquerda, então tá aqui ele. 1, 2, 3, horizontal para a esquerda. Percebe que eu estou mantendo as características do vetor. E agora eu vou somar com o D, então eu vou juntar na origem dele o D, que tem 1, 2, duas unidades vertical para cima. Então, ó, 1, 2, duas unidades vertical para cima. Não deixe de perceber que eu estou mantendo as características do vetor, direção, módulo e sentido. Juntei. O que é que eu faço agora? Traço as retas paralelas. Ó, tracei uma, vou traçar outra aqui, ó. Pronto, então o vetor resultante é um vetor que sai da onde? Sai dessa origem e vai para onde? Vai até esse encontro aqui, ó, das retas. Opa, não ficou bem. Ele sai daqui e vem para cá. Pronto. Esse vetorzinho verde aqui, ó, ele é o vetor soma. Ou seja, esse vetor S soma, ele é o vetor C mais D, tá bom? Que é essa soma aqui, ó, C mais D. Tá ok? Vamos fazer a soma agora D mais E. Como é que seria? Ó, D, tá aqui ele, módulo 2, vertical para cima, então, ó,
vou repetir o vetor aqui, ó. Módulo 2, vertical para cima, que é o D, e eu vou somar ele com o E, ou seja, eu vou juntar. Deixa eu só trazer ele mais para cá, gente. Pronto, vou trazer ele mais para cá. E agora eu vou juntar ele com o E. Só que o E, ó, é aquele vetorzinho, ó, diagonal, que tem 2 para baixo e 2 para a esquerda. Só que eu tenho que juntar essa origem nessa origem. Então como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, ó. Essa origem. Então ele vem bem para cá, ó. Pronto. Esse é o vetor E. Tá? Aí você vai dizer assim, mas Anderson, e agora? Como é que eu vou traçar essas retas paralelas? Bom, vamos lá. Veja que o vetor D está aqui na vertical. Então eu vou traçar aqui uma reta paralela na vertical, ó, que passa aqui pela extremidade do E. Traçar aqui. Pronto, passou. Agora, o vetor, uma reta paralela ao D, ó, ela tem que ter na diagonal aqui, ó. Percebe que ela tem 2 para cá e 2 para cá, ó. Eu posso fazer só mais ou menos isso aqui, ó. Pronto. Se tocou bem aqui, ó. Eu contei aqui, ó, 2 para cá e 2 para cá, ó. Entendeu? Então essa reta aqui ela está paralela ao vetor E. Então como é que seria o vetor resultante, gente? O vetor resultante sai dessa origem e tem que ir até esse encontro aqui, ó. Então ele vai sair daqui e vai vir até esse encontro. Esse vetor aqui, ó, é o vetor resultante ou vetor soma. Esse vetor S, ele é a soma D mais E. Tá bom? Então isso aqui é como fazer essa soma vetorial usando a regra do paralelogramo. Tá? Para finalizar, vamos usar o C mais E aqui. Vamos fazer o C mais E. Como é que seria? O vetor C, ó, o vetor C, ele tem 3 unidades horizontal para a esquerda. Então ele seria assim. Vou fazer aqui. 3 unidades. Desculpa. 3 unidades horizontal para a esquerda. Pronto, ele vem até aqui. Então esse aqui é o vetor C. Aí eu vou juntar na origem dele a origem do vetor E, ó, que é esse aqui, ó. Então, tá aqui ele, ó. Pronto. Esse é o vetor E. Juntando a origem com a origem. Esse é o vetor E. Aí como é que eu faço? Retas paralelas, ó. Essa aqui é a paralela a C. E essa aqui, ó, é a paralela a E. Então, o vetor resultante, ele vai sair dessa origem e vai vir até esse ponto aqui, que foi onde elas se tocaram, se cruzaram. Tá? Pronto. Esse é o vetor S. Esse vetor S é a mesma coisa que C mais E. Tá bom? Então, essa, gente, é a regra do paralelogramo, tá bom? Então, a ideia é juntar origem com origem e traçar retas paralelas. Ok? Tá, então vamos seguir aqui para a próxima parte do nosso quadro. A próxima parte do nosso quadro vai falar de vetor oposto e de subtração vetorial. Essa parte aqui, ela é bem... não tem muita novidade não, tá bom? Vamos só entender um pouquinho sobre o que seria o vetor oposto. Gente, o vetor oposto, ele é um vetor que mantém duas características de um vetor de referência. Ele mantém a direção e mantém o módulo. Só que ele inverte o sentido, por isso que ele é chamado de vetor oposto. Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o vetor A. Quais são as características do vetor A? Tem módulo 3 quadradinhos, ele é horizontal e para a direita. Qual seria o vetor oposto a A? O vetor oposto a A tem que ter módulo 3, tem que ser horizontal, só que ele tem que apontar para a esquerda, tá bom? Então, o vetor que aponta aqui, ó, para cá,
é um vetor oposto a A. Como é que eu chamo ele? Eu chamo ele de menos A, tá bom? Esse aqui é o vetor oposto a A. Olha só para o vetor B aqui, ó. O vetor B, vamos para as características dele. Módulo 3, né, porque ele pega 3 quadradinhos, é vertical e para baixo. Então, como é que seria o vetor oposto a B? Tem que ter módulo 3, tem que ser vertical, só que tem que apontar para onde? Tem que apontar para cima, porque tem que apontar no sentido contrário. Então, aqui, ó, esse vetor aqui, por exemplo, seria o vetor menos B, tá bom? Olha para esse vetor aqui, ó, o vetor C, ó, ele está na diagonal, apontando como se fosse para cima, né? O outro vetor oposto a ele, ó, também está na diagonal, tem que ter o mesmo tamanho, que é o mesmo módulo, só que tem que apontar para onde? Tem que apontar como se estivesse apontando para baixo. Esse aqui é o menos C, tá bom? Essa é a ideia do vetor oposto. Por que a gente está falando do vetor oposto? Porque a subtração vetorial vai usar essa ideia aí, tá bom? Olha como é que seria. Imagina só que tu tem aqui essa consideração. 3 menos 2. Quanto é que é 3 menos 2? 3 menos 2 é igual a 1. Só que 3 menos 2 também pode ser escrito assim, concorda? 3 mais menos 2. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui também vai dar igual a 1, né? Por quê? Porque mais com menos vai dar menos. Aí vai ficar 3 menos 2 que dá 1. Isso vai acontecer também com os vetores, tá certo? Toda vida que eu tiver uma subtração vetorial do tipo A menos B, isso é a mesma coisa que eu ter A mais menos B. Por quê? Porque esse menos B aqui, gente, ó, esse menos B é o vetor oposto. O vetor oposto de quem? O vetor oposto a B, tá bom? Então, eu vou usar a regra da soma, ou seja, as regras que eu acabei de aprender, tá certo? Então, por exemplo, ó, olha só, eu tenho esse vetor, vamos considerar esses vetores aqui, todos esses conjuntos de vetores aqui. Se eu quiser fazer A menos B, como é que eu faço? Olha só, eu tenho aqui o vetor A, tenho que manter as propriedades dele. Como é que ele é? Ele é horizontal, 3 unidades para a direita. Então tá aqui ele, ó, horizontal, 3 unidades, horizontal, 3 unidades para a direita, tá bom? Então tá aqui ele. Esse é o vetor A. Só que fazer A menos B, gente, é a mesma coisa que fazer A mais menos B, concorda? Então, já que é a mesma coisa, eu vou somar com qual vetor? Eu vou somar com o vetor B? Não, eu vou somar com o vetor menos B. Olhando para cá, quem é o vetor menos B? O vetor menos B é esse aqui, ó. Então, eu vou ter que considerar esse vetor aqui, ó. Por quê? Porque esse vetor aqui, ó, é o que eu vou usar nessa soma. Bom, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer uma pequena mudança. Vou trazer isso aqui mais para baixo. Fazer isso aqui mais para baixo. Para poder somar. Então, olha só. Como é que seria o vetor menos B, gente? O vetor menos B, ó, ele é vertical, 3 unidades para cima. Então, eu vou somar, ou seja, eu vou juntar essa origem nessa extremidade. Então, como é que ele ficaria? Ó? 3 unidades, vertical, para cima. Tá aí ele. Esse vetor aqui é o vetor menos B. Então, fazer A menos B é a mesma coisa que fazer essa soma aqui. Como é que é o vetor resultante? Sai da origem do primeiro, vai para a extremidade do último, como a gente já aprendeu. Então, ele tem que sair daqui e vir para cá. Tá? Esse aqui é o vetor resultante. Eu vou chamar de vetor D, tá certo? Para dizer que é o vetor diferença, ou seja, a subtração A menos B. Tá bom? Você vai reparar o seguinte, gente. Fazer esse A menos B, você pode fazer sem precisar ter esse trabalho. Como? Simplesmente percebendo que esse menos aqui muda o sentido do vetor, tá bom? Então, olha só. Como é que seria A menos C? Vamos tentar fazer desse jeito que eu falei agora. Como é que seria A menos C? Qual é o vetor que vai ter que mudar o sentido? O vetor que tem que mudar o sentido é o vetor que tem o menos na frente.
Como o menos está na frente do C, então é o C que muda de sentido. Então, por exemplo, se tu estiver considerando esse aqui vetor C, como é que tu teria que fazer ele, colocar ele na soma? Ele com o sentido invertido, porque está menos C lá. Ele com o sentido invertido é igual a isso aqui, ó, tá? Então seria assim, ó, vetor A, 3 unidades, horizontal para direita. Tá aqui, ó, 3 unidades, horizontal para direita. Esse é o vetor A. Aí, menos C. Quem é menos C? Tá aqui o menos C, ó. Menos C é esse, ó. Por quê? Porque ele é o oposto desse aqui. Então, a origem dele na extremidade desse aqui. Então, na extremidade do A. A origem dele na extremidade do A vai ficar assim. Percebeu? Esse é o menos C. Como é que seria o vetor resultante? Sai da origem do primeiro e vai para a extremidade do último. Então, esse aqui, ó, é o vetor resultante, que eu vou chamar de vetor D de novo, para dizer o que? Vetor diferença, tá bom? Só para lembrar que é o vetor diferença, porque diferença é uma subtração, tá bom? Vamos fazer esses dois aqui usando a regra do paralelogramo? Como é que ficaria? Vamos lá, ó. Como é que é o vetor C? Agora é o C positivo, é esse aqui, ó. Tá? Então, C positivo é assim. Então, como é que é? Vou colocar o C bem aqui, ó. O C, ele estaria assim, ó. Pá, tá aqui. Esse é o vetor C. Tá? Vetor C. Aí como é que é a regra do paralelogramo? A regra do paralelogramo é eu juntar origem com origem, né? Então como é que seria aqui, ó? Eu tenho que pegar o oposto de B, que é o menos B, ó. Quem é o menos B? Tá aqui o menos B, ó. Aí como é que é o menos B? Vertical para cima, 3 unidades. Então ele seria isso daqui, ó. Vertical para cima, 3 unidades. Já que eu estou usando a regra do paralelogramo, então é origem com origem, tá bom? Esses dois itens aqui eu usei a regra do polígono. Primeira regra que a gente viu da soma. Agora eu estou usando a regra do paralelogramo. Segunda regra. Tá? O que é que eu faço? Traço retas paralelas. Ó, uma reta paralela aqui, ó. Anderson, paralela a quem? Essa aqui que eu estou traçando é para ser paralela a esse vetor aqui, que é o menos B. Agora eu vou traçar uma reta paralela a esse vetor que passa nessa extremidade, ó. É essa aqui, ó. Se tocou bem aqui, ó. Então, como é que é o vetor resultante? Sai dessa origem e vem pra cá, ó. Tá bom? Então, tá aqui. Esse aqui é o vetor diferença, tá? Que é igual a esse daqui, tá bom? Vamos fazer essa aqui também usando a regra do paralelogramo, tá? B menos A. Então, como é que seria B menos A? Vamos lá. Como é que é o B, ó? O B, ó, olha como aqui é o B. O B é vertical para baixo, 3 unidades. Então, como é que ele seria? Vertical para baixo, 3 unidades. Tá aqui. Vertical para baixo, 3 unidades. Tá aqui o vetor B. Ó. Esse é o vetor B de bola. Aí agora é o menos A. Como é que é o menos A, gente? Tá aqui ele, ó. Como é que é ele? Horizontal para a esquerda, 3 unidades. Juntando origem com origem, ele tem que sair daqui, ó. 3 unidades para a esquerda, horizontal para a esquerda. Esse aqui é o vetor menos A. O que é que eu faço? Retas paralelas a cada vetor que passe na extremidade do outro vetor. Ela se cruzou bem aqui, ó. Então, como é que é o vetor resultante? Sai dessa origem e vem para cá, ó, para essa extremidade aqui. Tá? Então aqui, ó, esse aqui é o vetor diferença, tá bom? Que é o B menos A, tá? Então, que é a mesma coisa aqui. Esse aqui é o vetor diferença, tá? Isso aqui é igual ao vetor diferença. Não que esse vetor diferença seja igual a esse. Não, eles não são, tá bom? O que eu estou dizendo aqui, eu estou chamando de vetor diferença todo vetor que resulta da subtração entre dois vetores, tá bom? Então, esse aqui é o vetor diferença para o item A, esse aqui é o vetor diferença para o item B, esse aqui, ó, é o vetor diferença para o item C, e esse aqui é o vetor diferença para o item D de dado.
tá bom? Então essa é a regra do paralelogramo, que também é uma regra utilizada para soma e para subtração vetorial, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Eu aconselho que você reveja o vídeo, tá bom? Para que você possa assimilar com mais calma. Essa é a vantagem de você ter a aula gravada, é que você pode voltar a rever novamente, tá bom? Mas não se preocupe que nós teremos espaço para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Mas tentem refazer esses exercícios aqui, sem olhar, depois de assistir a aula, e depois, se não tiver conseguindo fazer, olha mais uma vez, assiste mais um pouquinho e tenta refazer, tá bom? Isso é muito importante para que você entenda bem isso aqui, porque nós vamos usar, ok? Eu espero que tenha ficado claro e a gente se vê na próxima aula.